Iniciamos, então. Muito boa tarde a todos, agora de forma oficial. Em nome da ABM, Associação Brasileira de Administração, quero dar as boas-vindas, falar que é um prazer estar com vocês na tarde de hoje, né? A gente tem falado muito ultimamente do tempo, e o tempo, o quanto ele é precioso para cada um de nós, é um dos nossos maiores, das nossas maiores fortunas, quase, né? Estão falando, usando essa expressão atualmente. Então, vocês dispensarem, né, um tempo, destinarem um tempo para estar aqui conversando com o Renato, em especial, é muito bom. O Renato tem um currículo enorme, né, eu estava até brincando com ele, falei, se a gente for fazer toda a sua apresentação, a gente vai ficar metade da palestra só falando sobre ele, mas eu vou sintetizar e dizer apenas que ele é doutor e mestre em engenharia da produção, e trabalha há muitos anos com o tema de inovação, tecnologia e, em especial, empreendedorismo, né? Tem livros escritos, inclusive, nessa área, e, atualmente, é assessor da presidência do Sebrae São Paulo, tendo um trabalho muito importante junto ao empreendedorismo em todo o Estado, e eu me arrisco a dizer no país, né, em função de todos os projetos que ele já coordenou e coordena. Então, Renato Fonseca, muito bem-vindo, né? Eu vou deixar a fala agora com você. A ideia é que a gente tenha uma tarde, né, um finalzinho de tarde aqui bem descontraído, estamos num grupo pequeno, então é possível que a gente converse a respeito aí do tema. Ótimo. Renato. Obrigado, Solange. Para mim é uma alegria muito grande poder estar conversando com vocês e procurando compartilhar um pouco das experiências que a gente obteve nesses anos todos de trabalho aqui no Sebrae, relacionado à administração de empresas. Queria, nesse início, agradecer a dona Terezinha Covas pelo convite, fiquei muito honrado. A Cíntia, a Solange, que é colega aqui do Sebrae, nos ensinou bastante a questão de gestão de pessoas, né, um trabalho muito intenso que Solange fez aqui com a gente. A Sueli também, que é do Sindaesp com a Cíntia, né, com a equipe toda, e que tem sempre nos dado muita satisfação das nossas reuniões e interações que são feitas. Bom, Semana do Administrador, a gente vai conversar sobre administração, tecnologia e inovação, um tema super amplo, e eu procurei organizar as informações para a gente talvez sair um pouco do que é o comum quando se fala dessas temáticas e procurar extrair elementos que influenciam esses temas, mas que geralmente não são muito falados, uma espécie de, vamos tentar trazer alguns bastidores dessas temáticas para a gente debater aqui no grupo, tá? Pode passar, por favor? A Solange já fez a minha apresentação, pode passar? Eu trago aqui um especial abraço do Dr. Manuel Henrique, que é o nosso presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae. O Dr. Manuel é um entusiasta do empreendedorismo, é empresário há muitos anos do setor varejista de carnes, nosso conselheiro pela FEComércio, e ficou muito contente com essa nossa participação junto à Associação Brasileira de Administração e ao Sindaesp. Então, trago aqui oficialmente o abraço e a mensagem de continuidade e de resiliência do nosso presidente, por favor. Queria também, não poderia, né, deixar de falar do nosso grande líder, Carlos Uchoa Fagundes. Doutor Uchoa foi nosso diretor aqui no Sebrae, e que nos trouxe muito aprendizado e desenvolvimento, e muitas das questões que a gente vai falar hoje, alguns aspectos de entendimento das questões foram inspirados pelo Dr. Uchoa, que hoje trava uma batalha muito importante com a questão da ELA, né? E que também nessa batalha nos traz inspiração e muita energia. Então, Solange, colegas, por favor, transmitam o nosso abraço ao Dr. Uchoa com muito carinho, com muita alegria. Pode passar. Com certeza. Bom, administração, tecnologia e inovação. Essa palavra administrar, ela foi usada hoje, no dia de hoje, talvez milhares de vezes nesse Brasil todo, em português.
puxa, eu faço administração, eu preciso administrar, você precisa administrar melhor. Eu parei um pouco, falei, puxa vida, deixa eu achar uma definição para ela, né? Para a gente começar a lembrar o que é administração na sua definição pura, que é o ato de planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar recursos. Planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar. Recursos podem ser humanos, financeiros, materiais ou tecnológicos, com o objetivo de levar essa organização ao alcance de metas e objetivos. Parece fácil a hora que a gente lê que fala, puxa, é muito fácil administrar. Tranquilo, está claríssimo, não tem, as palavras não tem outro entendimento, está muito óbvio o que é feito para né, o que faz um administrador. E a gente sabe que não é assim, né? Tem uma necessidade de inteligência, de perseverança, de sensibilidade, de engenho para conseguir administrar um projeto ou uma empresa que são extraordinários, seja a empresa grande, seja a empresa pequena. A administração é uma arte e a gente tem que ter muita admiração pelos conceitos que foram criados ao longo da história e procurar aprender sempre. Hoje mesmo, a gente estava aqui no Sebrae vendo uma pesquisa nova sobre sobrevivência e mortalidade empresarial, que saiu, na qual a gente fez um recorte diferente do que comumente é feito. Foi um recorte baseado nas empresas que fecharam. Nós fomos entrevistar as empresas e os empreendedores que fecharam empresas, para entender como é que foi o processo de sair de um sonho, de desistir, de ter que parar. E nesse conjunto de informações, a principal causa do fechamento de empresas com 41% das respostas foi a falta de planejamento, a falta de organização e a falta de gestão. Para a gente ver como é que a questão da administração é tão importante para fazer com que uma empresa se desenvolva e prospere. E isso significa que nós temos que melhorar, aqui, por exemplo, aqui no Sebrae, o ato de sensibilização para o planejamento, para o aprendizado em gestão, para aprender com aspectos práticos dos negócios que estão sendo criados, e não somente os aspectos em teoria, né, que é algo que a gente vê muito acontecer. E esse entendimento prévio vai fazer com que muita empresa sobreviva ao mercado. E quando ela sobrevive, ela gera emprego, renda, desenvolvimento, crescimento na localidade, circulação de recursos, e faz com que a empresa cumpra a sua função social. Então, administrar é a essência da atividade empreendedora, quando a gente está falando de negócios, e a partir de então, nós podemos começar a conversar sobre esse assunto, procurando então explorar alguns elementos da função administração em relação ao negócio. Se alguém tiver algum complemento, por favor, fique à vontade, tá? Para a gente estar interagindo e complementando. Pode passar, por favor. Outra palavra importante relacionada à administração é empreendedorismo. E uma coisa meio que está imbricada na outra quando a gente fala empreender em negócios. E mesmo empreender em projetos, mesmo empreender uma carreira, ou administrar uma carreira, né? A gente usa o termo gestão de carreira, isso tudo envolve empreender e administrar. Basicamente, tudo que existe no mundo é uma combinação de empreender e administrar, se a gente parar para pensar. Tirando a natureza, tudo que foi criado, tudo que funciona, tudo que já aconteceu na história do homem é uma atividade de realização e de empreendedorismo, e que ele precisa aprender a fazer a manutenção no dia a dia para que ela consiga se perpetuar. Então, envolve a gestão e a administração também. Esse conceito aqui é bastante interessante, do Jacques Fillion, que é um pesquisador do início do debate sobre empreendedorismo. Pouca gente fala em Jacques Fillion hoje, mas ele bolou e descobriu a chamada teoria visionária, e fala que tudo começa em uma visão. Então,
o ato de empreender e o ato de realizar, que está associado à palavra, ele precisa ser alimentado por uma visão muito forte. E a gente percebe que a cadeira na qual nós estamos sentando, um dia esteve na mente de alguém e se transformou numa visão. Olha que interessante. E essa pessoa conseguiu ter recursos para desenvolver o projeto dessa cadeira e colocar ela à venda e conseguir fazer com que ela chegasse em nossas casas ou nossos escritórios e passasse a fazer parte da nossa vida. Isso tudo aconteceu porque ela partiu de uma visão desenvolvida por uma pessoa que colocou na cabeça que queria fazer aquela cadeira. Isso faz com que a gente hoje entenda o ato de empreender como uma palavra mais ampla do que criar uma empresa. Empreender significa realizar visões. Como eu falei, uma visão de carreira, uma visão de a sua casa, uma visão de construir uma família, isso tudo pode ser associado ao ato de empreender, que é organizar os recursos para fazer com que aquilo se torne realidade. Então, empreender e administrar são palavras imbricadas ao longo da história e que precisam ser debatidas e compreendidas sempre pelas gerações, porque elas fazem com que a gente meio que ponha o pé no chão, sabe? Quando a gente vai falar em abrir um negócio, ou fazer um projeto, ou a moçada hoje falando em iniciar uma startup, isso tudo passa por um processo no indivíduo, primeiramente, dentro do indivíduo, de autoconhecimento, para que ele possa sentir que a visão que ele está tendo realmente expressa o desejo que ele quer ver manifestado. Quando ela expressa esse desejo, o projeto começa a caminhar. Quando não existe esse desejo forte, o projeto perde energia. Às vezes é uma visão de final de semana, às vezes é uma vontade rápida que de repente desaparece e a ação não é colocada em frente. Isso faz com que a gente pense nos jovens de hoje, né? Hoje mesmo estava vendo uma matéria dizendo que 25% dos jovens entre 18 e 24 anos nem estudam e nem trabalham. 25%, pessoal. Então, trabalhar empreendedorismo, trabalhar administração para jovens é fundamental para o desenvolvimento de uma geração. Senão nós vamos ter uma geração de desalentados, de pessoas tristes, de pessoas que não têm utilidade. E há quem diga hoje, alguns futuristas, que em 2050 nós já vamos ter uma classificação de pessoas inúteis. Não é nem que não faz nada, é que não sabem fazer nada, não estão preparadas para fazer nada. E isso é uma visão muito pessimista, que a gente consegue trabalhar e invertê-la se nós desenvolvermos ações que levem ao fomento, à sensibilização, à inspiração através do empreendedorismo e da administração. Oi, Sueli, boa tarde, muito bem-vinda. Tudo bem? Vamos lá, vamos passar mais uma. A administração de empresas, ela vem, então, acompanhando os seres humanos desde sempre. E esse próximo quadro, né, que é esse, mostra que a administração aqui começa em 1750, mas bem antes a gente já encontrava elementos de gestão aplicados nas situações. Outro dia eu estava vendo registros de um castelo feudal com os controles de alimentos, né? E essas práticas todas associadas à maximização de recursos e à eficiência fizeram com que muito se aprendesse com práticas realizadas em todo o mundo, até a gente chegar na Revolução Industrial, que mostra uma transformação também nas maneiras de se fazer as coisas. As empresas começam a surgir de uma forma mais estruturada, as próprias instituições na sociedade começam a se afirmar, e a gente chega aos dias de hoje, com práticas de gestão incrivelmente engenhosas e construídas nos últimos 50 anos. Desde aí da questão dos computadores, né, até a questão da produção seriada, e depois a era da qualidade em 1970, em 1990, Michael Porter com
competitividade, a gente chega no mundo aqui 2000, esse quadro acaba em 2000, inclusive nós tivemos a bolha, né, da internet nessa época, onde a gente tem um salto depois para fortalecimento dos negócios digitais e novos modelos de gestão que surgem no mundo, a gente já vai falar mais sobre eles. Mas para lembrar um pouco sobre administração e já entrando no contexto de tecnologia, eu vou pedir para a Cíntia passar o vídeo que a gente trouxe, só para nós reavivarmos um pouco a memória. Por favor, Cíntia. Eu só vou interromper um pouquinho para eu mudar, para colocar direto para o vídeo, tá? Ok. Vamos lá. Enquanto a Cíntia coloca o vídeo, né, Renata, eu acho que a gente pode reforçar que a ideia é que a gente tenha uma atividade participativa. Então, se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, enfim, fique à vontade, por favor. né? Fique à vontade para participar, para questionar. E nós estamos, como eu já falei, presencialmente com um grupo pequeno, então temos espaço para isso, né, Renata? Isso aí. Vou colocar. Perfeito. Vocês vão ver agora algumas das novidades de uma grande feira que começa depois de amanhã em São Paulo. Uma feira com negócios que devem passar de 800 milhões de dólares e vai ser visitada por mais de 400 mil pessoas. A Feira Internacional de Software, a última palavra em matéria de computadores. Papel, caneta, agenda, pastas, grampeador, desgrampeador, lixeira, telefone, fax. Um executivo não teria como trabalhar sem estas ferramentas todas, que são fundamentais no escritório moderno, mas que já estão com os dias contados. No escritório do futuro, o executivo vai continuar grampeando, escrevendo e telefonando, mas os velhos equipamentos que ocupam tanto espaço não vão ficar mais espalhados sobre a mesa, e sim aqui, na tela do computador. Em São Paulo, o primeiro escritório do futuro já está funcionando e só trabalha com computadores de última geração. Todos os equipamentos necessários, como agenda, fax, grampeador, caixa de correspondências e até uma lixeira, podem ser acionados com uma caneta de fibra ótica. Um exemplo, a funcionária abre o arquivo, puxa um formulário e preenche uma requisição de verba para a viagem. Em poucos segundos e sem sair da cadeira, ela envia o formulário para o diretor da empresa. O recado pelo telefone digital é um reforço e também vai ficar armazenado na memória do computador. Preciso da sua aprovação dessa verba o mais rápido possível. Obrigada. Todos os documentos da empresa são arquivados em discos óticos e podem ser consultados a qualquer momento com a ajuda de um robô. Pode parar? O futuro também reserva novidades na produção de revistas, Pode deixar passar. Pode deixar? Pode deixar mais um pouquinho. livros e jornais. Essa estação, que vai imprimir uma revista durante a feira, pode substituir desde um laboratório de fotos até uma gráfica. O scanner usa uma filmadora para digitalizar uma fotografia colorida e até mesmo um objeto tridimensional como este relógio. Outro aparelho transporta slides para a tela do computador. A câmera digital dispensa os filmes comuns. A revelação é automática. O resultado final dos 3 processos, impresso numa folha de papel, é surpreendente. A maioria das grandes obras de arte é do tempo em que computador Acho não que tá passava ok, de um sonho. que agora ele Coisa de muda o gênios foco. Interessante, né, gente? Assim, a gente vê, são 30 anos, né? A gente vê como é que a influência da tecnologia cria as formas de trabalhar hoje, né, da época. E é engraçado quando a gente vê esse vídeo, porque a gente viveu isso, né? E era aquela coisa dos computadores 386, aquele negócio todo, novas tecnologias, a própria internet. Ninguém imaginava que existia um telefone celular com a potência que a gente tem hoje. E esse é o ponto interessante para a gente conversar sobre tecnologia e administração, que as novas maneiras de se fazer as coisas vão surgindo sempre.
E a pessoa do trabalho, né, o indivíduo que trabalha vai buscando aprender e se adaptar àquele jeito de fazer que caracteriza aquela época. E a gente hoje fala de muita tecnologia, de muita novidade que surge a toda hora, é verdade, mas se a gente olhar naquela época também, eram tecnologias radicais, talvez mais do que a gente tenha hoje, quando você substitui um celular por outro, meio que, né, já sabe o que é, quando surge o primeiro, ele fala da lixeira ali no computador, né, como se fosse um negócio totalmente novo, diferente. E eu acho que o que vem aqui de observação, quando eu estava assistindo esse vídeo e pensando na apresentação, foi justamente nisso, falar, puxa vida, o grampeador era uma tecnologia do passado, mas que foi moderna quando surgiu. Como é que as pessoas grampeavam folhas antes do grampeador? Eu ainda não achei essa resposta. Mas era uma tecnologia. Depois, a tecnologia vira a primeira tela de computador ali no escritório de São Paulo. Olha que importante, né? No Jornal Nacional. E isso em 91, não faz muito tempo não, gente. 91. E a gente meio que fala assim, bom, e hoje? Como é que nós estamos nos posicionando em relação às tecnologias que estão nos influenciando nesse momento? É sobre isso que a gente entra agora. Pode ampliar a tela, por favor, Cíntia? O que realmente está acontecendo ao nosso redor, então, nos dias de hoje? Só um minutinho. Ele voltou para... Porque aquele passado de 1991, que começou até com um certo romantismo ali no computador, na descoberta, na secretária mandando um recado pelo telefone, imagina, telefone de disco, né? E aquele momento acabou criando, foi uma semente para o momento que a gente vive hoje. E aí que eu queria dar continuidade. O Cíntia, pode entrar com o slide, por favor? Quando a gente fala assim, bom, se aquilo lá atrás era chamado de tecnologia e de facilidade, de eficiência e de melhoria de processos, o que dizer dos dias de hoje? Você consegue pôr no ar? Eu estou sem ver ele aqui. Qual que é? O slide a seguir. O que realmente está acontecendo ao nosso redor? Era esse aqui. Esse foi o seguinte. É que não está compartilhando, Cíntia. Não está compartilhando. Não está compartilhando com a gente. Ok, Você tirou. desculpa, então, desculpa. Eu achei que tivesse... Só um segundinho. Eu achei que tivesse, desculpa. Agora? Isso. Ok? Agora eu vou aumentar. Legal. Volta mais um, né? Volta um? Volta um. Só para a gente dar sequência. O que realmente está acontecendo ao nosso redor hoje? Fruto daquela semente do computador que começou naquele escritório em 1991. Pode passar agora? A gente percebe uma situação que não era comum naquela época, que se chama simultaneidade. Na verdade, as coisas aconteciam simultaneamente naquela época também. Acontece que agora a gente consegue encontrar sintonia com muitas coisas acontecendo simultaneamente. Então, o nosso cérebro está sendo desafiado a tratar assuntos diferentes muito rapidamente. Isso é uma situação radical quando a gente fala em administrar uma empresa. Tem muita coisa diferente acontecendo ao mesmo tempo e muito rápido, e o mesmo administrador que administrava a empresa antes do computador tem que administrar um negócio dentro dessa velocidade. Eu digo mesmo porque é o ser humano que está administrando um empreendimento também nos dias de hoje. Pode passar mais um. Um dia, um momento, né, uma simultaneidade que significa 100 bilhões de mensagens por dia no WhatsApp no mundo. Olha só, 100 bilhões de mensagens por dia no mundo. Quantas dessas aqui vêm para o nosso telefone? Pode passar. Como é que eu faço, então, para administrar com as tecnologias desse momento? Porque nós não iremos conseguir acompanhar as 100 bilhões de mensagens, nós não iremos conseguir
ler todas as informações que chegam para a gente nesse exato momento, e nós não temos muito tempo para tomar decisões, porque senão o outro está tomando decisão. Pode ser o meu concorrente, o meu parceiro, sei lá, mas as decisões estão sendo tomadas, e isso cria um estresse, uma pressão na hora de tomada de decisão pela pessoa, pelo administrador. Pode passar mais um. E a resposta para isso vem de um componente que combina pessoas, tecnologia e inovação. Uma espécie de líder, uma espécie de liderança que consegue ter elementos de interpretação de contextos, verificando assim, considerando esses 3 grandes pilares. Eu vou tentar explicar isso aqui um pouco melhor. Isso significa desapego, primeiro, em relação à capacidade nossa de interpretar todos os inputs que nós recebemos. Talvez o administrador do passado tivesse esse tempo e não tivesse tanta informação para digerir. Hoje é impossível. Quando a gente entende que é impossível, a gente já passa a pensar num senso de priorização. E essa palavra priorização significa também delegação. Delegar para equipes e ensiná-las ou ajudá-las a trabalhar em cima dos elementos prioritários para a organização naquele momento. Isso é muito interessante. Isso significa também compreender que as pessoas que estão fazendo parte dessas equipes lidam com grande dose de incerteza também, e elas também não conseguem processar todas as informações que chegam para elas. Então, a economia ou a curadoria de informações e a clareza nas diretrizes, buscando com isso sempre estimular também as equipes e as pessoas a fazerem as suas atividades, traz um certo sentido de pertencimento e de propósito para que as pessoas participem do seu projeto de empresa. Isso também não é simples de fazer. E lembrem que eu comecei com a palavra desapego, né? Significa que a gente tem que ter um exercício de empatia, de nos colocarmos no lugar dos outros e trabalhar com as pessoas dentro das suas possibilidades de entrega de resultado. Pode parecer estranho eu falar isso, porque a gente olha dentro do conceito de administração lá no início da nossa conversa, né, que nós queremos garantir resultados e metas de forma eficiente. Tá bom. Mas se nós deixarmos um volume imenso de informações junto com um contexto de incerteza atingir as nossas equipes de forma intensa, não vai sobrar equipe. Nós vamos ter um aumento de problemas de saúde mental, como vem acontecendo hoje, e nós vamos ter muita dificuldade em manter o projeto funcionando. Isso é uma espécie de entendimento da situação, talvez um pouco diferente do que se apregoa no dia a dia aí no mundo corporativo, que faça o seu máximo, atenda a totalidade de objetivos, e amanhã você dorma poucas horas, né? E as pessoas recebem também inputs voltados a puxa, você precisa ter uma relação familiar boa, você precisa ter um corpo saudável, você precisa ter uma alimentação boa. Isso significa que a gente está lidando com um super-homem. E quando a realidade se impõe sobre o ser humano e não sobre o super-homem, acontece dificuldades enormes para a administração do projeto. Então, o líder contemporâneo tem que ter uma sensibilidade muito grande, que começa no processo de seleção, que começa numa energização diária das equipes que estão trabalhando, que começa, assim, desafios, em meta, em propósito forte, sabe? E resultados, claro que isso é desejado, porém dentro de um contexto de possibilidade de atingimento, como equipe, e não como ato de heroísmo, porque isso acaba corroendo e danificando a empresa a médio e longo prazo.
Isso é um ponto aqui de debate, né, que a gente pode interagir aí com todos para ouvir, porque é interessantíssimo e não tem uma resposta correta para isso. Porém, observar o que vem acontecendo na nossa sociedade hoje, tanto para a garotada que está entrando no mercado de trabalho, quanto para as lideranças que relatam problemas de dificuldades emocionais, de saúde mental, de angústia, de estresse, mostra que tem alguma coisa que tem que ser revista nesse processo para a perpetuidade das empresas. Isso significa também, em relação à tecnologia, pode passar mais um? A seguinte postura dessa liderança, entendendo que tecnologia não é uma fantasia, é uma ferramenta. Essa frase é desse escritor Tom Clancy. As pessoas usam ferramentas para melhorar as suas vidas. As empresas usam tecnologias para melhorar as suas vidas e os líderes têm que desenvolver uma nova competência que não é muito difícil, mas é uma competência de analítica, pode passar, que significa entender as dificuldades que a empresa dele tem e as equipes dele têm, entender aquilo que tem que ser melhorado, para que ele possa observar o mundo e escolher as tecnologias que tenham maior utilidade para aquele momento, descartando outras. Senão vira uma espécie de uma panaceia de tecnologias que vem a todo momento, e a gente vai falar já já de inteligência artificial, e todos nós recebemos todo dia Instagram, tal, com dezenas de softwares e de aplicativos de inteligência artificial que podem ser usados, né? E a gente fica perdido, acaba não usando nenhum deles, quando muitos podem ser interessantes e o excesso deles pode ser contraproducente. Então, essa competência chamada observidade, ela facilita muito o trabalho da liderança quando ele percebe um problema e foca a procura dele nas tecnologias necessárias para a solução do problema, para algo que possa ter utilidade real na empresa. A hora que ele identifica isso, ele debate com a equipe se é útil ou não, testa e traz essa tecnologia para a empresa. Isso é sempre, isso é um processo intenso de novas tecnologias focadas naquilo que tem que ser resolvido e não na tecnologia pela tecnologia. Então aqui valoriza demais o administrador, líder, quando ele percebe no mercado a tecnologia que ele tem que trazer para dentro da empresa. Parece óbvio, mas isso hoje não é praticado dessa forma. Hoje a gente percebe uma ausência de tecnologias nas empresas ou um excesso de experimentação sem finalidade alguma, que acaba gastando tempo e energia e não traz utilidade para dentro das empresas. Comentários, pessoal, até aqui? Temos algumas pessoas que entraram, né, depois do início. Nós estamos aqui fazendo um bate-papo, como o Renato colocou, então, havendo interesse em fazer alguma pergunta, alguma contribuição, fiquem à vontade, tá certo, pessoal? A ideia é que a gente converse a respeito dos temas. Tudo bem? Então vamos seguir. Bom, nós falamos aqui dessa... Uma fala. Por Posso favor. fazer, com licença. Meu nome é Gláudia. Gláudia. Já estou aí no meu terceiro dia com essa turma, né? Maravilhosa. Beijo a todos. Só entrei agora, infelizmente, porque cheguei, né, do ritmo aí de trabalho do dia. Fazer uma observação, né, que eu vivenciei, né? Hoje eu sou estudante de administração, mas me formei primeiramente em gestão de negócios, depois em ciências contábeis e estou agora no curso de administração, tá? E aí, no meio aí da minha carreira profissional, eu tenho 40 anos, eu tive uma empresa, né, com um sócio que era contador. E aí, é isso que você falou, né? O excesso de tecnologia. E o que é que acontecia? Esse meu sócio, ele, a todo tempo, ele queria inserir um software na nossa... A gente tinha uma empresa de BPO financeiro, tá? E aí, a todo momento, ele apresentava um software para a gente utilizar, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas tinha um software para a folha de pagamento, um software para o financeiro, um software para a contabilidade, e o tempo todo ele vinha apresentando e queria que a gente utilizasse vários softwares.
E aí, o que é que acontecia? Isso que você está dizendo, né? A gente acabava sendo improdutivo. Como não tinha foco, ficava migrando de sistema a sistema. Por vezes, inclusive, a gente tinha retrabalho, né? Então, realmente, é tanta novidade, cada software com mais ferramentas do que outras, né? Muitos relatórios, análise. E aí, só que se você não tiver um foco, realmente você acaba pecando, né? Você acaba tendo retrabalho, você acaba prejudicando o cliente, né? Enfim. É isso, é isso. Era só isso que eu queria Legal, compartilhar muito com legal, vocês. Cláudia. O seu exemplo é isso mesmo, isso é muito pouco falado, viu, pessoal? Até porque tem um aspecto de, puxa, é importante investir nas tecnologias, é importante trazer, a minha empresa está diferenciada, né? Isso tudo é verdade, mas a gente tem que saber aquilo que nós desejamos para melhorar o nosso negócio, para trazer a tecnologia adequada a nossa empresa no meio de tanta oferta. Uma espécie de observidade, ela pode ser comparada a uma espécie de curadoria, sabe? Puxa, isso aqui não me interessa e nesse momento nós estamos precisando disso aqui. Então vamos investigar as tecnologias nesse campo e trazer para dentro da organização. Pode passar mais um. A observidade, ela pode ser aplicada na empresa inteira. Puxa, eu estou com dificuldade em vendas. Tem muita coisa bacana hoje para o mundo de vendas, produção, atendimento, divulgação, controle, finanças, gestão de equipes. O que a gente pensar, nós vamos encontrar uma tecnologia super bacana para ser implementada. Porém, ela tem que dar resultado, ela tem que ajudar a minha equipe a ser mais eficiente. E a gente tem que fazer o processo completo até esse resultado acontecer, porque senão a gente perde o foco mesmo, fica girando. E a empresa dá a impressão que ela está se desenvolvendo, mas na verdade ela está perdendo eficiência. Pode passar? E nesse mundo de tecnologia, o assunto do momento é a inteligência artificial, né? A gente está super exposto à questão da inteligência artificial nos últimos 6 meses, não porque elas foram criadas agora, elas já vêm aí anos sendo praticadas e agora elas tiveram uma eclosão lideradas pelos softwares de inteligência generativa, tipo o ChatGPT, né? Puxa vida, é fantástico a possibilidade que uma tecnologia como essa traz para as nossas atividades. Porém, se a gente olhar o conceito de observidade em cima da inteligência artificial, a nós é que passamos a ter o domínio sobre ela e não ela sobre a gente. Não é que ela vai entrar na nossa empresa fazendo algo que ela se propõe. Se eu não preciso de uma inteligência artificial para desenvolver logotipo, eu não preciso ter uma dessas. Eu não preciso ficar encantado com ela e trazer para dentro e querer mudar o meu logotipo. Olha que interessante isso. Acontecendo em várias organizações hoje. Essa frase desse filósofo Nick Bostrom, da Suécia, é muito inteligente, porque ele diz que ela não cansa, não para de aprender e não para de melhorar, mas ela não é mais inteligente do que o humano. É o humano que é o inteligente, é o humano que vai colocar a inteligência artificial para trabalhar para a nossa organização, e não o inverso. A gente não precisa ter receio nenhum de inteligência artificial, porque ela tem um poder enorme, mas que vai ficar sempre a serviço do administrador que souber aplicá-la para os propósitos que ele está desenvolvendo. Mas ela, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade muito grande de experimentação, desde que eu conheça os problemas que a minha empresa tem. Nós aqui, né, perguntando aqui para todos, a gente está utilizando o ChatGPT no dia a dia? Não. Vale a pena utilizá-lo? Depende do problema que eu tenho. Sempre trazer isso na cabeça, sabe? Puxa, eu tenho um problema. Aí você vai no Google e dá uma olhada. Isso aqui resolve. Qual é a inteligência artificial que hoje pode resolver os problemas que estão dentro da minha empresa? Mergulha nelas. Do contrário, você vai gastar um tempo enorme andando por uma floresta a esmo, sabe? Vendo coisas maravilhosas, mas sem saber direito como aproveitá-la e transformá-la em resultados. Quem domina a inteligência artificial é o ser humano, colocando as soluções disponíveis, que são riquíssimas e interessantíssimas, à disposição
dos nossos problemas. E aí sim nós vamos ter resultado com elas. Tudo bem? Esse é um tema polêmico, sempre que a gente toca nele, as pessoas falam, nossa, mas como é que é isso? Né? Por outro lado, na hora que eu percebo que eu tenho um problema e aparece lá na minha busca que o ChatGPT ou qualquer outra pode resolver, vai experimentá-lo, toma uma dose daquela aplicação para ver se realmente ela consegue atender e solucionar o seu problema. Tem Renato, muita coisa. Uma vez eu ouvi numa aula que a inteligência artificial é uma só e depende do ser humano. Já o ser humano, embora seja um só, ele tem várias inteligências. Eu achei fantástico esse termo usado, sabe? Essa expressão. Exatamente. Então, que ela depende, bem ou mal, ela depende do ser humano. Sempre. Né? Para aquilo que ele realmente precisa. Exatamente. É um poder de organização de informação e de dados muito poderoso. Mas eu tenho que ter a pergunta para a qual eu quero a resposta. Se eu não tiver a pergunta, eu consumo qualquer coisa. E é isso que a gente tem que, primeiro, desmistificar, né? Porque tem muita gente falando sobre esse assunto como se fosse o fim do mundo ou a mudança de todo. É uma ferramenta, talvez equivalente aos computadores em 91, sabe? Em termos de impacto, talvez até com impacto menor que o computador de 1991. E que a gente tem que aprender a utilizar de acordo com o que a gente está precisando. Isso é um líder que descobre elementos ou incentiva a sua equipe a pesquisar soluções e depois analisa essa solução e coloca ela para funcionar na empresa, pé no chão e melhorando a eficiência. Lembra que a gente está falando em administração em momentos de incerteza e super simultaneidade, né? Para a gente não ficar num caos diário, perdido completamente e com saúde mental abalada, esses elementos trazem para o administrador o protagonismo de fazer as escolhas nesse mundo de tecnologia, de inovação e de novidades que surgem a cada momento. É isso. E ele tem que desapegar da angústia de querer acompanhar tudo, porque ele não vai acompanhar tudo. Impossível. Bom, outra ferramenta interessantíssima para os dias de hoje se traduz na palavra inovação, que acaba acelerando, contribuindo para acelerar o próprio mundo no momento em que a gente percebe lançamentos acontecendo a todo momento de tudo. Né? Então você tem um doce de sabor diferente, você tem uma especificidade no material da roupa, você tem um carro diferente. Antigamente os carros eram lançados de 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, agora você tem lançamentos, às vezes diferença de meses, porque precisa alimentar uma máquina que depende de novidades a cada momento. Isso é um lado da inovação. O outro é que realmente, para eu ser competitivo nesse mundo, eu tenho que organizar a minha estrutura para propor valores diferentes e que sejam percebidos pela sociedade, em termos de valor. E aí a sociedade compra o produto da minha empresa. Então, gestão de inovação é um processo muito legal, ele pode ser feito de uma forma bem simples, pode ser feito também de uma forma bem complexa, dependendo da situação, mas a essência dele é simples, que basicamente significa observar o mundo e ver os problemas que os nossos clientes, problemas e desejos que o mundo tem, para produzir ideias. A produção de ideias tem que ser muito incentivada nas empresas hoje em dia. E a gente vê que, nesse momento, nós temos poucos, é incrível, mas nós temos poucos programas de geração de ideias. Em ondas de administração de décadas anteriores, de 1980, 90, a gente tinha muito mais estímulo à geração de ideias do que atualmente. E hoje a gente depende muito mais da inovação do que naquele momento. Olha que interessante. Então, por que a produção de muitas ideias é importante? Porque ela é o combustível para se extrair uma ideia que traga uma proposta de valor diferente.
Então, contribuindo com isso que você está falando, Renato, eu não vou me lembrar aqui a pesquisa, os dados, enfim, mas eu estava lendo recentemente de uma universidade americana, uma pesquisa que falava, né, que depois da Primeira Guerra Mundial, o QI coletivo vinha aumentando. E, no entanto, nos últimos 10 anos, ele vem diminuindo. Então, ele aumentou significativamente, né? E aí, nos últimos 10 anos, ele está diminuindo, que vai muito ao encontro disso que você está falando. Pois né? O quanto, efetivamente, a gente está gerando ideias, né? Em especial para a questão toda da inteligência artificial. Pois é. Que pode trabalhar a favor ou trabalhar até contra, criando uma acomodação. Exatamente. Uma zona de conforto, tudo que eu não preciso mais pensar, eu boto uma pergunta e as coisas vêm. E aí você está danificando a sua equipe. A verdade é essa. Então, em especial o pessoal um pouco mais jovem, até porque com toda a mudança dos currículos escolares, né, a gente observa aí a dificuldade dos jovens com relação a análise e interpretação de textos, por exemplo. Certo. Tem muito a ver com isso. Exatamente. É uma pena. Exatamente. Isso você está trazendo um dado interessante, e é esse o cuidado que a liderança organizacional tem que procurar ter dentro da sua própria equipe, procurando incentivar tecnologias que sejam úteis e, por outro lado, incentivando a inteligência humana, utilizando as tecnologias para desenvolver possibilidades, mas propor ideias que sejam propostas de valor novas. Essa é a arte aí do líder contemporâneo. Pode voltar, por favor, o slide, Cíntia, para a gente dar sequência. Vamos lá. Segundo. Foi? Eu estava falando com um colega aqui. Sim. A questão da gestão da inovação, ela tem um aspecto técnico da proposta, sempre tem, né, do produto, do design, da sacada administrativa que pode ser para um novo processo, mas ela está sempre em volta. As empresas que mais se destacam na questão da gestão de inovação, elas relatam aspectos que são mais soft skills, que aqui traz algumas palavras, né? Uma empresa disciplinada para fazer inovação, não é uma coisa no momento de crise ou no momento de alguém resolveu fazer uma campanha, não é isso. Ela é constante na empresa, ela significa uma disciplina. Ela acontece sempre, né? Por isso que se fala que algumas empresas têm uma cultura voltada à inovação, porque ela mantém aquela chama acesa sempre, direcionando o foco. Tem uma liderança entusiasmada pela inovação, entusiasmada por pessoas, procurando unir talentos, unir pessoas com competências diferentes para a concepção de novas ideias e possibilidades de valor. E um ambiente de confiança. A Solange citou essa questão do QI individual, né, e do QI coletivo, e uma interpretação que a gente pode fazer isso é que as pessoas estão cada vez mais individualizadas nas suas atividades. E a palavra confiança, ela entra como um elemento importante nos dias de hoje para fazer gestão da inovação, porque ela significa uma garantia de interação produtiva entre os seres humanos. E isso é uma habilidade que deve ser cada vez mais falada nos próximos anos, e ser até desenvolvidos aspectos de estratégias para se aumentar a confiança organizacional. Pode passar, por favor? O próximo slide é um gráfico que mostra... Pode passar? Mostra justamente isso. Olha que interessante, né? O pessoal que montou esse gráfico aqui, ele traz dois eixos, um de confiança profissional, ou seja, eu confio que você sabe fazer o que você está fazendo, ou que você tem competência naquele assunto, competência técnica, e do outro lado, a confiança pessoal. Eu acredito
em você, porque eu acho que você é uma pessoa que me inspira confiança, uma pessoa séria, uma pessoa ética, uma pessoa que condiz com os valores e princípios que associam os meus princípios a uma sensação de confiança. E a hora que a gente tem a combinação da confiança profissional com a confiança pessoal, pessoal aqui não é de amizade pessoal não, tá? É uma confiança pessoal, de valorização da pessoa, de legitimação da pessoa com a qual você está se relacionando. Você tem o quadrante D ali, que é o quadrante de maior confiança de integração entre pessoas. É daqui que as empresas extraem a riqueza das boas ideias e do trabalho conjunto. Então, a inovação está muito ligada ao aspecto de se desenvolver essa relação de confiança e de integração entre as pessoas. Por outro lado, num quadrante como o A ali, né, imagine um ambiente onde as pessoas não acham que você sabe fazer aquilo para o qual você está sendo designada no projeto, você já entra, puxa, desacreditado, e as pessoas também não acham que você merece confiança pessoal. Que resultado de projeto nós vamos ter em termos de interação entre as pessoas? Nenhum. Nós vamos ter aqui ações individualistas e um caos que o gestor vai tentar administrar para ver se ele resolve. Mas é muito difícil lidar com ambientes dentro desse quadrante. Oi, Renato. Oi, Felipe. Oi, boa tarde. Como vocês permitiram aí a gente interagir, isso que você está trazendo e está colocando assim como uma das competências poderosas aí de empoderamento, né, pessoal e organizacional para o futuro, é realmente bastante crítico, tá certo? Então, o que eu queria que você falasse um pouquinho, por favor, aqui para a gente, assim, confiança é uma postura, é um comportamento, ele chega a ser um gesto, tá? Assim, exagerando um pouco, postura, comportamento, um gesto, ok? E nós temos a comunicação, tá? Que eu trago a palavra transparência. Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Pode voltar, por favor, Cintia, no slide anterior. Feliz, você praticamente já deu toda a clareza em cima do contexto, né? Porque a confiança vem dessa relação de percepção de transparência, de percepção de respeito, de percepção de que o outro oferece alguma reciprocidade ou não tem nenhuma outra intenção que não aquela de fazer algo bem feito em equipe e tal. Quando isso não é assinado, né? Isso é vivido, isso é vivenciado no dia a dia das equipes. E as pessoas que conseguirem ter as suas equipes com esse grau de amadurecimento, com certeza terão melhores resultados, porque isso faz todo o sentido em termos de produção e de eficiência organizacional. E trabalhar isso que você falou de atitudes, né? E até de mostrar as atitudes que não são boas, que são afastadas pela empresa dentro dos valores dela, é uma forma de mostrar o que a empresa quer desenvolver em termos de pessoas. E isso começa no processo seletivo, viu? Isso começa na declaração de valores e princípios da empresa, e que quando isso é forte o suficiente para impactar um processo seletivo, você vai escolher pessoas com mais possibilidade de integrarem-se num ambiente desse. Não é fácil, não é fantasia, mas é um aprendizado que o administrador vai tendo quando ele percebe essa competência ser criada na sua equipe, e o ajuda demais da conta em ter resultado. É isso. Pode passar o slide, e aí vem essa frase aqui, olha, de que é importante a gente entender as redes humanas dentro das empresas. Esse desenho aqui mostra uma rede de empresarial, uma rede de colaboradores de uma empresa. Essa análise de traços e de nós sociais, ela é muito rara de ser feita dentro de uma organização. E ela traz para o gestor elementos de compreensão da realidade com a qual ele lida.
quando a gente consegue fazer esse mapeamento. Então, isso aqui, nós podemos ver hoje, embora seja uma tecnologia dentro da área da administração, que já existe há um tempo, ela é pouco praticada. Eu acredito que ela vai ter cada vez mais interesse pelos gestores em desenvolverem análises de redes humanas empresariais, porque isso vai facilitar demais a tomada de decisão e a organização dessas redes. A gente pode observar, por exemplo, formadores de opinião, hubs, pessoas que interagem com outras, pessoas que recebem mais consultas de outras. Então a gente consegue no final até ter uma espécie de indicador do grau de confiança médio da empresa. Isso é muito legal nos dias de hoje para lidar com equipes. Pois não. Esse mapa, ela é uma das técnicas de investigação de vazamentos de dados dentro de uma empresa. Olha só. Então, hoje em dia, ela faz todo sentido para o gestor se preocupar em tê-la, né? Exatamente. Essa é uma aplicação interessante também. Então, a mensagem aqui é isso. Puxa, às vezes a gente olha a empresa pelo organograma ou pelos processos que estão desenhados. Essa é uma outra forma de olhar, uma espécie de raio-x sobre a verdade, o que está acontecendo naquele momento dentro da organização. Pode passar, por favor? E só explorando um pouco esse conceito de desenvolvimento de confiança pela interpretação de redes sociais, eu achei bacana trazer essas figuras que mostram duas redes diferentes, né, que podem ser dois departamentos. E a rede 1 e a rede 2. E indivíduos chamados ali de transição ou hubs que fazem a conexão entre esses departamentos. Essas pessoas são fundamentais para destruir ou criar valor na gestão dessa organização aqui de dois departamentos. E o entendimento dessas relações norteiam o administrador, que está olhando esse conjunto todo, a tomar algumas decisões. Então, aqui a gente vê dois indivíduos que fazem as relações. Pode passar, por favor. E se esses indivíduos, por eles, né, esses indivíduos percebem que por eles passam oportunidades, informações, aprendizados, notícias do outro lado. Se ele percebe isso e egoisticamente acha que não, só eu é que vou ter essa oportunidade e eu vou guardar essas informações para mim, eles criam feudos A e B que naturalmente vão até competir uns com os outros. Pode passar. Enquanto que se eles tiverem uma postura de doação, de reciprocidade e de confiança entre eles, sendo exemplo para os liderados, provavelmente essa rede vai se transformar e as pessoas vão fazer conexões entre si e as informações interessantes e os aprendizados vão trafegar com muito mais propriedade, com muito mais fluidez e vão trazer resultados para a empresa. Quando a gente fala isso, tem um conceito interessantíssimo de rede social, que diz assim, a rede é o fluxo. A rede é o fluxo. Nessa organização aqui que a gente está vendo, nós estamos vendo que o fluxo é direcionado por duas pessoas. Né? Então, claro que precisa um trabalho aqui de abertura dessa rede, para que esse fluxo aconteça de uma forma mais natural. E a empresa ganha com isso. Por outro lado, no mundo real, a gente vai lidar com situações de ego, de medo, de insegurança, e o gestor precisa lidar com isso, né? O gestor o diretor aqui que está olhando o conjunto inteiro, precisa lidar com isso para fazer os ajustes necessários, porque essa organização com medo, lidando no mundo de incerteza, ela é muito difícil ela conseguir emplacar um resultado, ou vai precisar de uma energia enorme de pressão para conseguir tirar um resultado dela. Isso aqui é para a gente pensar como elementos que ajudam o gestor contemporâneo a fazer a administração. A gente falou de pessoas, de tecnologias e de inovação, trazendo a confiança como um elemento de desenvolvimento de equipes. Pode passar? Daí a importância, né, do monitoramento de cultura e clima organizacional
que algumas pessoas acham que não é uma bobagem. Estamos Exatamente. em 2023 e eu ainda escuto isso de alguns gestores, né? Exatamente. É isso, pessoal. Esse é o nosso conteúdo técnico, né, para a gente abrir aqui para um debate. Posso interromper Por favor. compartilhamento? Nós já Voltamos. fomos, à medida que você foi apresentando, conversando um pouquinho, né, nos colocando, trazendo elementos, enfim, mas fica aberto aí, então, para participação, comentários, perguntas. Temos ainda algum tempinho antes do término, podemos aproveitar e, como eu brinco, explorar aí um pouquinho o Renato, que é uma pessoa com uma experiência e uma bagagem enorme. Sônia, levantou a mão, por favor. Sônia, você está com o microfone desligado. Pronto. Boa tarde a todos. Renato, foi muito bom ouvir aí. E eu queria até coadunar com você uma experiência que a gente tem tido na área da saúde, tá? Em gestão hospitalar. Em 2010, surge um conceito, e eu gostei muito do que você falou, né? A gente saber, primeiramente, a questão, né? Isso é muito interessante, porque a gente vive esse problema no dia a dia. Em 2010, surge um conceito aí do Michael Porter, né? De saúde centrada no valor, né? Ou o valor da saúde, né? Saúde baseado em valor, né? E são 13 anos que a gestão ela tem uma ânsia de seguir esse conceito, saúde baseada em valor, você só ouve isso. Então, isso era o mote da inovação, né? Então, e aí a gente perguntava, e era muito interessante, eu tenho aqui a Terezinha, que é parceira também nessas brigas da saúde, e a gente perguntava assim, mas o que é valor? O que é valor em saúde? Né? E aí, quando você trouxe, eu fiquei muito feliz de você ter trazido, que eu primeiro preciso formular a questão, né? Eu posso inovar de diversas formas, independe da ferramenta. Inovação independe da ferramenta. E quando você falou isso, eu falei, ai, meu Deus, eu não estou ultrapassada e tal. O valor, na verdade, a inovação, eu posso inovar no método, simplesmente no processo, mas eu tenho que saber primeiro formular a questão, né? Quem é professor aqui sabe disso, né? A gente atua na linha de frente, mas eu não sou como que é? Professor, você só dá aula ou só trabalha? Né? Não, a gente dá aula e trabalha. E você sempre pergunta para o aluno, quando você está lá no Street Center, numa pesquisa, num mestrado, você pergunta para ele, qual é a sua questão? Qual é a sua questão de pesquisa? E você gasta muito mais tempo em formular essa questão do que propriamente fazendo a pesquisa. Porque se você tiver uma questão mal feita, você vai chegar num resultado inverídico. E isso acontece dentro da organização conosco. E a ânsia de eu inovar, a ânsia de eu usar o GPT, a ânsia de eu estar alinhado com E e S, a ânsia faz com que eu faça a questão errada. Então, Renato, para mim, a minha tarde ela foi totalmente feliz com as tuas palavras, e eu gostaria de te deixar essa pergunta aí, né? Como é esse teu desafio de formular a questão na empresa, principalmente com a geração milênio, porque ela tem dificuldade de formular a questão, ela quer resolução, ela quer usar o instrumental. E aí eu deixo essa para você. Como é que é lá nas pequenas e médias empresas? Bom,
Eu acho que é uma pergunta que não tem uma resposta sim e não, né, Sônia? Mas a pergunta é muito interessante. Primeiro, eu queria dizer que eu fiquei muito contente por você ter entendido essa sutileza, sabe, da fala, que, por incrível que pareça, a gente vê que as empresas precisam aprender a fazer as perguntas que elas querem responder. Mesmo as que fazem planejamento estratégico, viu? Às vezes ela vai e faz todo aquele roteiro e não era aquilo que ela realmente queria. Então isso é bem legal. Sobre trazer isso para os dias de hoje, eu acho que a resposta vem do gestor desenvolver atividades interessantes e atrativas para a sua equipe, estimulando a pergunta e fazendo o questionamento em cima das formulações que vierem, sabe? Até chegarem a ou seja, transformar a reflexão em cima do desenvolvimento da pergunta, ou do entendimento do problema, em algo que seja desafiador. Quem conseguir fazer isso não é fácil, mas criar uma empresa com essa prática, sabe? Até que isso fica tão interessante, porque as coisas vão fluir de uma maneira muito mais lógica, quando a gente tem clareza do que se deseja fazer. Não é à toa que a palavra propósito, né, tá tão puxa vida, você tem que ter um propósito empresarial, mas não era para ser assim sempre, né? Essa palavra precisou surgir, palestras e workshops para desenvolver o propósito da empresa. O gestor tem que capturar isso tudo e transformar numa atividade interessante, desafiadora para a equipe, para ele ter resposta. Mas, de novo, isso começa lá na seleção, viu? Trazendo pessoas que vão ter mais chance de entrarem nessa vibe do que outras que não querem mesmo se dar o trabalho de fazer isso, querem respostas prontas e pronto. É difícil fazer, é uma arte. Mas o que a gente está vendo é um desassossego, um monte de gente fazendo projetos e que não chegam em lugar nenhum, que trazem frustração. E nas pequenas empresas, talvez a pequena empresa tenha mais clareza do que ela tenha que fazer do que a grande. Porque o universo é bem menor, o cliente está ali, ela tem um produto que para ele está claro, e ele, olha, eu tenho que melhorar o meu produto aqui num aspecto ABC, e acha um jeito de melhorar, sabe? Eu tenho visto as pequenas empresas montando processos de inovação muito simples, mas que começam assim, ó, na reunião de segunda-feira de manhã, nós temos tal situação, como é que nós vamos vender mais colchão essa semana? Preciso de 10 propostas agora. E ali o pessoal faz o exercício. E vão saindo ideias. No final da semana, a Solange falou em monitoramento, quantos colchões nós vendemos? E aí isso vai criando uma energia voltada à resolução de problemas. E não é à toa, né, o pessoal traduz isso como o perfil contemporâneo, soft skill, análise de problemas complexos. É essa capacidade que a gente está falando. Só que isso não é coisa de cientista, isso é coisa de gente comum, quando é o ser humano, quando aplicado em determinada situação. Ele consegue formular a resposta. Consegue mesmo. Por isso que crise, ela é sinônimo de oportunidade, né? Acabou virando um clichê. Porque na hora que aperta, a gente ajuda uma solução. Mas não é só na hora que aperta, é sempre, né? É aquela coisa da constância, da disciplina. É isso. Esse método de resolução de problemas chegou em todos os lugares mesmo, né? Porque a gente vê isso, não há tempo a perder, digamos, com elucubrações. Não. Né? Você tem... o relógio está girando e o caixa está lá pressionando em cima de você. É isso aí. A gente ainda perde muito tempo em reuniões, né? Tanto que aconteceu uma coisa interessante em termos de pesquisa, a gente até publicou um livro sobre as experiências do Sebrae na pandemia. Não sei se vocês têm ele aí, Sueli. Se não tiver, a gente manda aí para vocês. Legal, e uma das constatações que nós tivemos foi que muito problema durante a pandemia foi resolvido entre pessoas que não se conheciam e fizeram uma reunião virtual.
Quando acabou a pandemia, isso virou um monte de reuniões sem fim, um monte de burocracia. Nós voltamos a ter coisas mais complicadas do que na época da pandemia, que precisava resolver. Então, Sueli faz tal coisa, Terezinha faz outra, Jorge faz outra, Renato faz outra, fechou, vamos lá fazer. Não tem aquele, olha, mas se não der certo, olha, você tem que ver, você tem que assinar um documento. Então, sem dúvida nenhuma, a gente consegue ser muito mais fluido na gestão das empresas se nós nos permitirmos liberdade. É isso aí. Obrigada, Renato. Obrigado a você. O que mais? Alguma outra ideia? Sim, Terezinha. É o seguinte, nós tivemos em outubro de 2021 as novas diretrizes dos cursos de administração. Ele foi baseado na ideia de que o curso já estava defasado. Eu me lembro que o professor Hidalberto Chiavenato, numa das suas considerações, ele dizia o que nós estamos oferecendo ao mercado, operacionais ou estrategistas. Então, baseado nisso, foi criada uma comissão no Conselho Federal de Administração e foi publicado em 14 de outubro de 2021 as novas diretrizes, baseadas em quê? No alinhamento do mercado com a academia. E fazer com que esse aluno, esse acadêmico, ele gostasse de fazer e soubesse fazer, não somente a parte teórica. Né? Na tua experiência, porque, olha, eu penso assim, 2021, não dava tempo, nós tivemos a pandemia, e as universidades têm que ter uma adaptação desse novo modelo, adaptando o professor e trazendo o mercado para dentro das instituições, que é uma coisa que a gente sempre sentiu falta como docente, né? Esse afastamento. Só na hora do estágio que realmente acontece. Na tua experiência no Sebrae, como você, no começo da sua fala, você falou do perfil desse jovem, né? E ele, na verdade, é o que a gente até agora está sentindo, né? A falta de um interesse muito grande, um interesse computacional, mas o saber pensar e decidir, o poder de decisão, ainda fica um pouco distante. Vocês no Sebrae, quando recebem as pessoas para treinamento, desenvolvimento, até a Solange também pode opinar, esse perfil é bem aparente? Ele é definido? Bom, nós temos perfis de todo tipo, né, no nosso dia a dia. Só para título de ilustração, nós atendemos em torno de 12 mil pessoas por dia, só em São Paulo, dentro dos nossos canais. Mas as práticas de treinamento e a própria faculdade Sebrae, que está tentando se posicionar nesse mercado de administração e de um pouco de tecnologia, de engenharia, ela aposta em metodologias vivenciais. Muito bom. Sempre metodologias de aplicação real, em cima de problemas reais, com referências conceituais de histórias e de conceitos para ajudar a construção de um repertório. Mas se eu fosse falar, as pessoas hoje gostam de trabalhar em cima de problemas reais. E é a estratégia para se desenvolver esse jeito de trabalhar com esse mundo de incerteza, né? Porque a gente não vai ter respostas prontas, como a teoria da administração talvez trouxesse no passado, em algumas décadas atrás, que já tinha ali, né, todo o script, quase que um protocolo. Recursos humanos funciona assim, produção funciona assim. Hoje não é mais assim. Hoje cada modelo organizacional talvez vai ter que ter uma mistura de competências. E é isso. Para público e privado, né, Renato? Sim. E é isso que a gente tem que tenta trazer para dentro das salas de ensino, né? Que é a experiência prática, que é pergunta, que é learning by problem ou problem by learning, né? E trabalhando esses conceitos. Isso eu acho que a nova carreira da administração ela vem dessas aplicações, misturando com tecnologia, viu? Eu sinto falta hoje, o curso de administração deveria ter cursos de programação já dentro das grades,
Pelo menos uma alfabetização assim, básica, média, uma, duas, três linguagens, a pessoa sai ali entendendo como é que funciona. Senão ele vai ter dificuldade no gerenciamento das atividades do dia a dia. Com certeza. Isso tem que ser revisto. Mas nos cursos de tecnologia, não te interrompendo, desculpa, nós sentimos que existe um comprometimento maior do alunado em relação à escolha do curso que ele está fazendo, né? Então, em 3 anos, ele tem um material muito mais prático do que o teórico num curso de graduação de 4 anos, né? É isso. Que é a tendência das novas diretrizes, que, embora tenham determinado 2 anos, não vai dar tempo, porque a pandemia interrompeu tudo, né? Então, nós estamos aguardando aí. Agora, tem elementos, assim, vou me permitir aqui fazer até uma colocação, que meio outlier. Tem aspectos das ciências sociais que já estiveram nos currículos e que foram suprimidos por questão de mercado, e que hoje fazem falta para a liderança tomar uma decisão, sabe? Conhecer um pouco de história, conhecer um pouco de filosofia, de movimentos sociais, de como é que as coisas aconteceram. Isso aumenta o repertório cognitivo do administrador, eu não tenho dúvida disso. É algo também que seria interessante pensar em trazer, talvez, de uma roupagem diferente, né? Sim. Eu acrescentaria sociologia, né? Isso. Só para ficar nessas, né? Isso. Como imprescindíveis. Imprescindível. Elementos de psicologia, porque depois a gente vai estudar 10 anos depois, comportamento do consumidor. Eu já posso aprender que existe toda essa parte comportamental. Hoje, para fazer um algoritmo desses que a gente consome, e que tem coisas boas e coisas não tão boas, né? Porque a sociedade consome, para fazer um algoritmo é pura ciência de comportamento humano e funcionamento do cérebro, para definir o vídeo que vem na frente, o tempo de duração, como é que eu vou interpretar o seu gosto, no Netflix, por exemplo. E ou seja, é tudo do lado social, é tudo ser humano funcionando, né? E a escola acabou tirando essas disciplinas. Verdade. Obrigada. Nós estamos falando, claro, né, do nível superior e da formação de administrador, que é o nosso foco, mas eu acredito que isso seria fundamental ser retomado desde o ensino fundamental mesmo, né? Porque eu ainda sou de uma época que no ensino fundamental a gente tinha algumas disciplinas nessa linha, e infelizmente saíram do currículo, então você já não tem no ensino fundamental, você não tem no ensino médio, você tem quase nada no ensino superior. A gente vê a falta que isso faz do mercado de trabalho, né? E aí, indo para o outro lado, por mais que a gente queira trabalhar algumas questões na academia, eu percebo isso muito claramente nos processos seletivos que a minha empresa coordena e realiza, né? Quando você vai para o processo seletivo, a falta desses elementos, né? Então, você tem, de um lado, o contratante que quer uma pessoa com esse perfil, e, do outro lado, você tem um mercado imenso de pessoas precisando de emprego, mas que não tem esse perfil, né? E que muitas vezes ficam presas à questão técnica, à questão conceitual. Então, hoje a gente percebe em processo seletivo, quando o candidato ele é reprovado, ele quer discutir questões técnicas, questões conceituais, quando não é isso. Isso é importante, claro, é importante, mas não é só, não é o principal, inclusive, eu diria, né? E é muito complicado, a gente percebe cada vez mais, em especial na geração millennium, que a gente já falou aqui, mas não é só, a falta dessa bagagem, desse conteúdo no ser humano, né, no profissional. Então, e aí, dependendo do perfil da empresa, né, ela também coloca isso como uma exigência na entrada, mas ela não faz aquilo que a gente discutiu de monitoramento de clima, de cultura, de espaço para liderança e assim por diante. Então, o resultado é o que está aí, né? A gente vê. Com certeza. É isso.
Muito bem colocado. A Cláudia, né? Ela levantou a mão? Não, né? Não, para mim, pelo menos, não está aparecendo. Bom, Ela pessoal... se despediu. Ok. Precisou sair mais cedo. Nós estamos aí já no final, né, com o nosso tempo aí, nos minutos finais, já até passamos um pouquinho, não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta, lembrando que nós ainda temos o sorteio do livro, não é isso, Cíntia? Isso mesmo. Temos ainda um sorteio aí do livro. É o livro Inovação na Gestão Pública. Inovação na Gestão Pública, nossa, esse até eu vou querer. O subtítulo é Cultura, Liderança, Normas, Métodos, Tecnologia e Aplicação. Muito bom. Mais alguma pergunta, então, pessoal, antes de irmos para o sorteio e finalizarmos a atividade? Algum comentário? Eu queria só agradecer, viu, Solange, o convite. Claro. Da associação, do Sindaesp, em nome da nossa presidência, dos nossos diretores, a gente ficou muito honrado. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, é fundamental para a sociedade brasileira ter esse amparo institucional ligados ao assunto administração de empresas. Contem aqui com o Sebrae, a gente está à disposição e torcendo para cada vez mais a nossa interação se fortalecer. Renato, muito obrigada. Viu? Em nome da diretoria, nós agradecemos bastante a sua participação e essa nossa parceria com o Sebrae. Cíntia, que é expert agora em sorteios. Não. Porque você está com a Bom, vamos... A Glóbia voltou. Voltou. Então, vamos lá. Cíntia, quer fazer o sorteio? Mais alguém, além da Glóbia, que esteve aqui durante esses 3 dias, as 3 palestras? Não. Não, Aone, as 3. A Glóbia, ela é fiel. Então, Glóbia, um presente nosso para você, o livro de hoje. Esse livro chega longe, assim, que eu estou na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, hein? Ele chega. Obrigada, muito obrigada. O primeiro foi para São Roque, quer dizer, tá esticando. O segundo foi para Bahia. O segundo para Bahia, então tá indo. Então, o terceiro vai para o Ceará, é isso? Que legal. Vou pegar emprestado depois, que eu também não... Tá bom. Gente, muito obrigada, Glóbia, parabéns. Muito obrigada. Solange, obrigada, viu? Obrigada a vocês, obrigada a todos pela presença, né? Mais uma vez, em nome da ADM e do Sindaesp, quero agradecer a participação de todos, agradecer a participação do Renato, do Sebrae São Paulo. Foi um final de tarde bastante agradável, conversamos sobre assuntos importantíssimos, e lembrar, né, que está gravada, né, nossa atividade aqui está gravada, para que outras pessoas tenham, então, acesso à informação. Tá bom? Obrigada a todos, uma excelente noite. Obrigado, daqui a pouco temos uma outra atividade. Quem tiver interesse, né, Cíntia? Quer finalizar aí? Sim, quem tiver interesse em assistir a próxima palestra, o link já se encontra no grupo dos eventos e para quem é da diretoria, também nos grupos da diretoria, tá bom? Obrigada, Cíntia. Tchau, obrigada, gente. uma ótima tarde.